A obscenidade brasileira está estampada em todos os jornais hoje. Nós estamos financiando. Não adianta dizer que não. Não é apenas uma fofoca. Assistir de camarote o que Alexandre de Moraes fez com Vorcaro e tantos outros políticos envolvidos. É o seu dinheiro que está financiando absolutamente tudo isso. Você vai entender nesse vídeo como. Por mais que pareça tão distante, é o seu dinheiro. Cada centavo do que está financiando tudo isso poderia estar em outra parte do orçamento para levar uma vida melhor a grande parte da população. Mas não, atingimos o ponto mais baixo da moralidade. E o seu dinheiro financia. E eu vou bater muito nessa tecla hoje para mostrar. O Banco Master não vendeu apenas títulos sem lastros. Mais de 60 bilhões de reais do prejuízo. Como foi que todo esse sistema corrompeu aos donos dos poderes? Todos. E isso envolvia Lula, Lulinha e uma ampla rede de ministros e políticos. Vamos entender cada detalhe, mas como isso representa uma possibilidade de uma real mudança que pode estar pintando. Vamos entender. As únicas 3 vezes que ao menos eu nasci em 1982, a Rede Globo, que ajudou muito esse governo a bater tão forte em pessoas do status quo do político brasileiro, foram em 3 ocasiões, contra o Collor, contra o Bolsonaro e agora me parece que o canhão virou contra Alexandre de Moraes. E não é porque eles viraram bonzinhos, tanto eles como a grande mídia convencional. Eles permitiram que Alexandre de Moraes e todo o STF invadissem todos os seus limites constitucionais. Afinal de contas, para eles, retirar Bolsonaro do poder era algo como que mandatório. E diziam ser em nome da democracia. Mas porque Vorcaro ameaçou um dos seus jornalistas de arrancar seus dentes, fingir assalto, porque estavam publicando notícias, aí sim a coisa agora começou a ficar complexa. Mostraremos aqui toda a hipocrisia dessa mídia, mas sempre trazendo a questão econômica com vieses de oportunidades que eu piamente estou acreditando. Pois é, Alexandre de Moraes trocou mensagens com Vorcaro no dia da sua prisão e foi feito inclusive um pedido de Vorcaro ao Alexandre de Moraes, perguntando se o Alexandre de Moraes tinha bloqueado. O que será que tinha bloqueado? Repito, eu não vou passar todas as mensagens aqui porque não é o objetivo do vídeo e todo mundo já viu. Mas vamos lá. Pouco que eu ouvi falando é que em uma das mensagens deixava claro que Daniel Vorcaro poderia inclusive mandar no inquérito das fake news aberto há 7 anos para que o ministro Alexandre de Moraes pudesse incluir qualquer um que ele quisesse a seu bel prazer nesse inquérito das fake news, que inclusive tem pedidos há muito tempo para serem fechados e nada, continua aberto para eles poderem fazerem o que eles quiserem no país sem regra. E por que eu estou falando isso? Porque em uma das mensagens Daniel Vorcaro comentou à sua namorada que ele ia pedir que um jornalista fosse incluído no inquérito das fake news. Um jornalista ou um jornal de esquerda, DCM, um desses pequenos jornais de esquerda, mas não importa. O inquérito aberto onde um banqueiro parece ter ingerência dentro do inquérito. Ou seja, será que ele consegue pedir para Alexandre de Moraes incluir pessoas no inquérito das fake news? Será que isso começa a mostrar? Porque ele tinha um contrato de 130 milhões com a esposa de Alexandre de Moraes, um contrato completamente com valores fora de mercado. Nós vimos ao longo desses últimos dias em que Lauro Jardim, que vem denunciando e fazendo um ótimo trabalho com relação a isso, independente de eu ter um viés completamente diferente da Globo, entender que ela foi responsável por permitir a volta do PT ao poder e, consequentemente, em parte tudo isso que nós estamos vivendo. Nas mensagens, Daniel Vorcaro disse que queria quebrar os dentes, pedindo para o sicário, seu braço direito, aquele mafioso que agora foi morto na cadeia ou tirou sua própria vida, sabe-se lá o que acontece no Brasil, disse que queria forjar um assalto para quebrar os dentes do Lauro Jardim. Tinha uma funcionária em que ele falou que queria moer essa vagabunda, fecha aspas, para o Daniel Vorcaro, ou seja, práticas mafiosas como realmente de um crime organizado, onde nós vemos todas as mãos de grande parte de políticos e ministros envolvidos. Vamos lá, gostei muito desse post aqui.
Qual a diferença entre as ameaças do Vorcaro em perseguir, intimar e agredir desafetos e a tortura praticada por Alexandre de Moraes contra todos os condenados de 8 de janeiro? Aquela família no aeroporto de Roma, Felipe Martins e Jair Messias Bolsonaro. Não há, goste ou não do Bolsonaro, não há a mesma forma de intimidação e ameaças. Foi utilizado o mesmo método ao longo de todo o mandato presidencial sem que ninguém fizesse nada. E agora que o mafioso do banco que empregava a própria esposa do ministro foi para cima de um de seus jornalistas, a Globo está chamando de absurdo. Mas antes era a defesa da democracia, não é mesmo? Pois é. Mas tudo bem, pelo menos estão batendo agora. Vamos começar então a sair um pouco do óbvio nessa trama. Lula inaugurou fábrica ligada ao Master em Minas Gerais e depois se reuniu com Vorcaro. Saiu no Diário do Poder, isso em 2024. Nas mensagens, Daniel Vorcaro falando à sua então namorada que esse negócio de banco é igual máfia. Daniel Vorcaro, o seu banco é igual uma máfia. O sistema não necessariamente precisaria ser. Ele é corrupto, ele compra o poder, ele é fechado, mas a tática com que foi vista nas suas mensagens, isso sim é tática de máfia por completo. E o Estado atua como uma máfia. Ele toma o dinheiro das pessoas sem o consentimento dos mesmos para financiar tudo isso que nós estamos vendo aqui. E se você questionar, você pode ser preso. Você paga imposto. Imposto não é voluntário. Porque você tem medo de ser preso e não porque você espera algum tipo de retorno. E contra quem você pode recorrer? Contra quem detém o monopólio da força, ou seja, o Estado. Isso é igualzinho a uma máfia. Mas vamos lá. Daniel Vorcaro comprou, a gente já viu, cotas do resort em que Toffoli era sócio. Depois foi autorizado a quebra do sigilo da Maridit, empresa que Toffoli é sócio. E pasmem, Gilmar Mendes inventou uma forma de conseguir bloquear a quebra do sigilo. Mas as cotas do resort, Daniel Vorcaro aportou 20 milhões de reais. Toffoli e Vorcaro se encontraram mais de 10 vezes entre 2023 e 2024. Inclusive, várias mensagens de Daniel Vorcaro cobrando seu operador de pagar 15 milhões de reais ao resort de Toffoli sem justificativa alguma de prestação de serviço. Um ano depois, Toffoli se torna relator do processo contra o Daniel Vorcaro. Puxa tudo para si, deveria ir para a primeira instância, ele puxa tudo para si, custodia provas, escolheu peritos próprios, inclusive ele, Toffoli, escreveu as perguntas que deveriam ser feitas aos investigados. Enquanto isso, Alexandre de Moraes trocou várias mensagens no dia em que foi preso, dia 17 de novembro, com Daniel Vorcaro e claramente outros dias e vários encontros presenciais. Então aqui já falamos de Gilmar Mendes, já falamos de Dias Toffoli, estamos falando de Alexandre de Moraes, sem contar todos os outros envolvidos, que foram aqueles que foram conselheiros remunerados do banco. Guido Mantega é um deles, alinhado ao PT, que recebia R$1 milhão por mês para ser conselheiro, que ninguém sabia o que de fato fazia. Mas vamos voltar aqui ao Alexandre de Moraes. Não vou ler as mensagens, vocês com certeza já leram, mas ele trocou mensagens no dia da sua prisão, inclusive mandou mensagem para o ministro pedindo para bloquear alguma coisa, que nós não sabemos o que era, afinal de contas as respostas do ministro Alexandre de Moraes para o Daniel Vorcaro vinha escrevendo no bloco de notas do celular e mandava mensagem como aquela que apaga depois de ser vista. Mas Daniel Vorcaro mandou mensagem tentando fazer com que Alexandre de Moraes impedisse a sua prisão no dia 17 de novembro. Ora, o que o ministro tem a ver com isso num país normal? Por que um banqueiro mandaria mensagem para um ministro? Esse é um, sendo todos os outros que a gente já mencionou. Claro, como é que ele sabia dessa eventual prisão? Porque ele hackeou os sistemas do Ministério Público, da Polícia Federal e inclusive do FBI, segundo notícias do próprio Metrópolis. Veja, ele invadiu o sistema do Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República, através de Paulo Gonet, continua subserviente por completo, atendendo a todos os interesses de Alexandre de Moraes. Que coisa mais estranha. Será que ninguém consegue ver esse vínculo claro e óbvio que está debaixo dos nossos olhos? O Alexandre de Moraes, inclusive, tem uma esposa, a Viviane Barsi, que todo mundo sabe do contrato que o Daniel Vorcaro mantinha com o escritório da mulher de Alexandre de Moraes. Um contrato de 130 milhões de reais. Se olhar no mercado, muito acima do que contratar as principais bancas de advogados mais prestigiadas do país.
E qual era o contrato? Qual era o objeto? É vago. Ninguém sabe qual é a prestação de serviço para 130 milhões de reais. É um preço muito acima do praticado pelo mercado. Ainda mais, Alexandre de Moraes esteve na mansão de Vorcaro algumas vezes. E as mensagens são assustadoras, que está divulgada agora, livre e aberta para que todos possam ver. Alexandre de Moraes, inclusive, procurou o presidente do Banco Central. Em um único dia ligou para ele mais de 6 vezes, pedindo aprovação da venda do Banco Master para o Banco BRB, Banco de Brasília, que agora o rombo está sendo bancado pelos pagadores de impostos de Brasília. Que coisa mais difícil de linkar todos esses pontos. Por que o Alexandre de Moraes ligou para o Banco Central, uma autarquia técnica e supostamente independente, para autorizar ou solicitar autorização para a venda de um banco? Por sorte, o Banco Central vetou, mas estamos vendo também que ele comprou pessoas técnicas do Banco Central. Todas as instituições praticamente com pessoas envolvidas. Moraes vetou a presença de Wesley Batista em evento patrocinado por Mercado, um evento chamado Fórum Jurídico do Brasil de Ideias, organizado formalmente pelo Grupo Voto, em abril de 2024. E por quê? Segundo a matéria, mostra que há um desafeto uma vez que Wesley Batista, os irmãos Batistas, delataram Michel Temer, que estava lá no evento também. Olha a podridão que você financia, o seu dinheiro. Ciro Nogueira, o importante político do PP, do Centrão, foi apresentado à namorada de Vorcaro como, abre aspas, um de seus grandes amigos de vida. O mesmo Ciro que logo depois de ser um dos grandes amigos de vida, em agosto de 2024, apresentou uma PEC para alterar a regra do Fundo Garantidor de Crédito, para não mais pagar 250 mil reais ressarcimento aos investidores de um banco liquidado, mas para aumentar para 1 milhão de reais. Se tivesse sido aprovada, o Banco Master teria captado muito mais e talvez tivesse até quebrado o Fundo Garantidor de Crédito. Logo depois da apresentação dessa PEC que não foi aprovado, Daniel Vorcaro mandou uma mensagem para sua namorada, falando o seguinte: Ciro soltou um projeto que é uma bomba atômica no mercado financeiro. Pois é, o André Mendonça, então, que assumiu a relatoria, vem fazendo um belo trabalho, que assim siga. André Mendonça, que mandou quebrar o sigilo de Roberta Luxinger, que é supostamente uma das sócias ocultas de Lulinha em toda aquela trama do INSS. Veja como tudo se liga. Flávio Dino, que também vetou a quebra do sigilo de Lulinha, autorizada pela CPMI e pelo Alcolumbre, mandou vetar em massa todas as quebras do sigilo. Flávio Dino, aquele ministro indicado pelo Lula, que Lula comemorou que, por fim, tínhamos um comunista dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas segura aí que você já vai ver como você já paga tudo isso. Pois é, Dino então suspendeu a quebra do sigilo agora em massa, mais um nome do Supremo Tribunal Federal envolvido, que todos nós somos obrigados a financiar. Assim, dessa forma, o caso Master revela um sistema que está completamente apodrecido por dentro. O celular de Vorcaro impõe contatos importantíssimos de toda a República. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, que foi também conselheiro do Banco Master, que era ministro do STF, indicado pelo PT, que depois virou ministro da Justiça de Lula, indicado por Lula, que saiu do cargo e virou conselheiro do Banco Master. Nunes Marques, Zé Dirceu, João Dória, Eduardo Braga, Carlos Viana, Ciro Nogueira, Hugo Mota, Wesley Batista, Nelson Tanuri, Cacá, Antônio Rueda, Mila Rueda, enfim, vários outros nomes importantes. E aqui, o Fundo Garantidor de Crédito, que bancou 50 bilhões de reais dessa fraude, é o seu dinheiro. Porque quem banca o Fundo Garantidor de Crédito são os bancos. Em qualquer banco que você tenha conta, é lá que está sustentado tudo isso. O banco poderia abrir mais o mercado, emprestar mais o dinheiro se não tivesse que financiar um fundo, se não tivesse que manter depósitos compulsórios, se não tivesse uma grande concorrência com o próprio governo, que toma grande parte do dinheiro disponível para crédito para pessoas, famílias e empresas. O governo gera déficit, se financia através de empréstimos. O banco prefere emprestar para o governo, uma vez que o risco é menor, do que emprestar para todos nós. Consequentemente, o governo concorre com o dinheiro disponível. O crédito disponível no Brasil, 50% é subsidiado pelo governo, que gera mais dívida para o Estado. Dívida que você financia, moeda que perde valor e o seu poder de compra que vai sendo corroído ao longo do tempo. De uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, você sustentou
todo esse sistema e todo esse escárnio obsceno que estamos assistindo, que eu tentei juntar essas peças aqui. Inclusive essa semana saiu notícia que Lulinha pagava mesada aos donos do sítio de Atibaia, os donos formais. Pois é, mesadas da ordem de 50 mil reais. Inclusive um deles que pagava o aluguel do Lulinha no seu apartamento que ele morava antes dele ir morar em Madrid, que teve o seu sigilo quebrado. Depois o ministro do STF não permitiu, ao menos até agora, a quebra do sigilo. Tudo isso expõe uma grande trama que nós financiamos, uma podridão da República Brasileira que, na minha opinião, está prestes a cair. Se não cair depois de tudo isso, é porque realmente nós merecemos passar por absolutamente tudo isso. Mas eu acredito piamente nessa mudança e os ativos fazem preço. Em meio a essa guerra, petróleo subindo, expectativas inflacionárias subindo, taxas de juros que podem se manter mais altas, risco maior geopolítico, o Brasil pode passar e deverá passar por uma mudança, trazendo uma expectativa de responsabilidade fiscal, que é a espinha dorsal de tudo. Uma expectativa futura melhor de responsabilidade derruba as curvas de juros, mantém a moeda mais estável, permite uma queda mais importante da Selic, flexibilização do mercado de trabalho. Qualquer um da oposição buscaria uma diminuição de impostos, mesmo marginal, mas pelo menos parar de subir os impostos, flexibilizar todas as regras burocráticas. Tudo isso transformaria o ambiente de maneira relativamente rápida, um ambiente hostil de negócios para um mercado mais aberto. Portanto, as oportunidades estão aí, os preços estão dados. Eu vou deixar o QR Code na tela. Para quem não tem um planejamento de 2, 4, 6 anos e meio, tudo isso é extremamente importante para falar com a minha equipe e comigo diretamente. Não deixem para executar as mudanças quando de fato sair na capa do jornal, porque aí a notícia se torna velha. Façam pressão, não se permitam a autocensura, não se calem, confrontem as pessoas com tudo isso que está acontecendo. Caso contrário, você vai continuar bancando bilhões do seu próprio bolso e nós continuaremos sendo esse país medíocre. E vale a pena apontar também sempre para a grande mídia que sustentou tudo isso. Só que agora, aquilo que a gente sempre falou, censura não tem ombros. E agora que chega para eles, eles começam a ficar assustados. Foi sempre pela democracia, hipocrisia. O importante é que começaram a bater e que a gente ajude essa onda a continuar crescendo. Porque o Brasil, nesse nível, não aguenta mais. Acabou a moralidade do país. Esses ministros não têm como se sustentarem, não podem permanecer sendo os guardiões de uma Constituição que eles rasgaram e rasgam a cada dia, e nós somos obrigados a financiar caladinho. Pense, fale, se expresse, aproveite as oportunidades. Seguimos.